Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. O Senhor tem nos privilegiado com mais uma oportunidade. Meu querido, graças a Deus, boas novas, boas notícias. Evangelho eterno. Já ouviu falar no Evangelho eterno? Apocalipse capítulo 14. Para quem era esse Evangelho eterno, hein? Será que era para os judeus? Será que era para a igreja? Será que é para nós? Será? Opa, graças a Deus. Já de imediato, quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe as mensagens. Mensagem não, os estudos, não é? Também, quando você se inscrever, você ative o sininho de notificação. Mas muito importante, deixa o seu comentário aí na aba dos comentários. Uma coisa que eu comecei falando de Evangelho Eterno, mas na verdade, meu querido, eu quero deixar aqui. Quando Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ele estava falando para a igreja 20 séculos depois, ou ele estava falando para os seus discípulos, na era em que ele veio para consumar todas as coisas. O que a igreja evangélica faz hoje? Ela faz aquilo que Jesus mandou, que essa ordem era para os discípulos, ou ela faz ide pregai, ou ela faz vinde e escutai. A igreja evangélica, ela não prega o evangelho da forma que Jesus mandou. Até porque o evangelho que Jesus mandou pregar na época era o evangelho do reino. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações, em testemunho a todas as gentes. Qual era o evangelho que era pregado ali? O evangelho do reino. Para quem era pregado? Para o mundo que existia na época. Então, você pode até não acreditar, meu querido. Você pode até não acreditar, porque você não é obrigado a concordar comigo. Mas as eras estão mudando. É isso mesmo que você falou, que você acabou de ouvir. A era da lei acabou. A era do governo humano acabou. A era da dispensação da inocência acabou. A era dos patriarcas acabou. A era dos profetas humanos acabou. A era do domínio humano acabou. Aquela era que os sacerdotes e os sumos sacerdotes mandavam nas pessoas, não é? Então, aquilo já era, acabou. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes não mais tem influência na vida das pessoas. Por quê? Porque aquela era acabou, que era o governo, não é? Que o povo vivia submetido à lei de Moisés. Por isso Moisés era chamado o príncipe deste mundo. Moisés era chamado, né, aquele que era o pai dos judeus, porque Moisés foi aquele que criou, né, a lei das ordenanças, né? Então o que acontece? Hoje, queridos, hoje nós vivemos a era do pleno conhecimento e vivemos a era do reino eterno, do supremo Criador. Vivemos hoje na lei do amor. Nós não vivemos mais na lei de Moisés, não vivemos mais no governo humano dos profetas e nem tampouco, meu querido. Jesus falou assim, olha, Jesus falou, a lei e os profetas duraram até João, Lucas 16:16. Agora, se você não entendeu isso, você vai continuar escravizado, e você continuando sendo escravizado, você deixa de viver
a vida no Espírito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha que nós estamos há 2000 anos depois da cruz. Vou fazer uma pergunta. Uma pergunta simples, mas que tem uma profundidade tremenda. A religião, ela fez as pessoas pararem no tempo. E olha que desde a criação de todas as coisas, criado pelo Supremo Ser, o nosso Criador, o Eterno, desde a criação de todas as coisas, até hoje, século 21, os tempos mudaram e continuam mudando. Quando você entra na religião, ou pertence a alguma religião, parece que você para no tempo. Parece que você volta ao tempo. Parece que você começa a praticar aquilo que na cruz foi exterminado. Ou seja, Cristo acabou, aniquilou na cruz. Quando você entra na religião, parece que você volta à idade da pedra. Então a religião, ela faz as pessoas pararem no tempo. Mas os tempos sempre mudaram. Eu vou fazer a pergunta agora. Se os templos religiosos que estão aí de pé, se eles são de Deus, do jeito que os pastores pregam, com X, tá? Pastores com X. Se esses templos físicos, se é de Deus, por que as pessoas caminham tanto? Os crentes, os religiosos, caminham tanto para ir a um templo religioso. Mas não são todos os templos que são de Deus? Tantas denominações, eu poderia enumerar aqui pelo menos umas 100 de cabeça. Precisava nem anotar, de cabeça, mas eu não preciso. Existem tantas religiões, tanta denominação, e cada pregador, cada ensinador, eles falam que é ali que Deus está, que aquela igreja, denominação, é de Deus. Então por que as pessoas caminham tanto para ir a um templo determinado? Conhecemos pessoas que caminham 8 quilômetros, que caminham 2 quilômetros, que caminham 1 quilômetro para chegar a uma denominação, a um templo físico. E às vezes, essas pessoas passam em frente a outras denominações. Por exemplo, o crente religioso, ele pertence a uma denominação tal. Mas às vezes, na rua dele, tem uma denominação com o mesmo nome da denominação dele. Mas ali ele não chega, ali ele não vai. Ele vai a 500 metros, ele vai a 1 quilômetro de distância, mas ali ele não entra. Por quê? Porque talvez o pastor dali daquele lugar é brigado com outro pastor que a 1 quilômetro de distância, a 500 metros, a 100 metros, a 200 metros. Mas não são todos os templos, não é de Deus, eles falam. O que está errado então? Eu conheço pessoas aqui no meu bairro, na minha cidade, que com chuva, eles saem da casa dele, passam em 2, 3 ou 4 denominações em frente, mas vão lá no templo aonde eles congregam. E se você pergunta, meu querido, por que você não congrega então nesse lugar aqui, que é mais perto da sua casa? Ele falou, não, porque é lá que é a minha igreja. Ué, o que está acontecendo então? As pessoas não entenderam nada da graça de Deus. Essa é que é a verdade, querido. As pessoas não entenderam nada da graça de Deus. Não. Opa, minha Bíblia aqui. A Bíblia estava escorregando aos poucos e acabou escorregando mesmo. Deixa eu ajeitar aqui direitinho para não cair de novo, não é? Então o que acontece, meus queridos? O que acontece? Nós vemos aqui um erro gravíssimo. E talvez esse erro, a culpa, sabe de quem que é? De muitos líderes evangélicos.
Você sabe que crente não gosta de estudar a Bíblia. O máximo que o crente religioso ele faz é ler a Bíblia. Mas estudar a Bíblia não é de praxe crente estudar a Bíblia. Eles preferem acreditar no que os líderes religiosos falam. Então você observa aqui, vou abrir a minha Bíblia aqui em Marcos, capítulo 16, o verso 15 ao 18. Marcos 15, 16, Marcos 16, melhor, 15 ao 18. Fala assim: e disse-lhe, quem diz? Jesus, o Cristo, né? O Jesus de Nazaré. Mesmo que o nome dele não deveria ser Jesus, porque o anjo não falou que o nome dele ia ser Jesus. O anjo falou que o nome dele iria ser Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Mas não sei porquê, na verdade a gente sabe, a religião, né, a Icar, traduz você, Icar, igreja, Car, colocou o nome Jesus, mas Jesus não é nome hebraico, não é? Emanuel era para ser Deus conosco, mas trocaram os nomes. Então Jesus ele falou assim, o Cristo, o Emanuel falou assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Condenado de quê? Na grande tribulação que havia de vir. Grande tribulação que havia de vir, no ano 70. Isso era a condenação. E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. A igreja evangélica, eles futurizam ou futurizaram esse texto e aplicam em cima de mim e você. Para quem era isso aqui? Mundo aqui, ide por todo mundo. Mundo aqui é aeon. Aeon. Mundo aqui não é todo o planeta Terra. Mundo aqui era uma era, um aeon, uma dispensação. Então a queda do templo em Jerusalém, Mateus capítulo 24, a queda do templo em Jerusalém marcava o fim daquela geração, marcava o fim daquela dispensação. Então, quando Daniel, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, quando Daniel falou que quando o sacrifício no templo cessasse, e que Jerusalém viesse ou tivesse acontecendo a sua desolação, para as pessoas saberem que o tempo tinha chegado. Então, quando que o sacrifício cessou? Quando o templo caiu, não existiu mais o templo, não existe. Quando que o sacrifício iria cessar? Quando não tinha mais templo para acobertar o altar que se oferecia sacrifício. Quando que Jerusalém foi desolada? No ano 70, através do exército romano, general Tito e o seu pai Vespasiano. Então o mundo que Jesus fala, ide pregar o evangelho a todo mundo, era mundo aion, mundo dispensação, mundo geração, mundo era o fim daquela época. Quando o templo caiu, marcou o fim daquela dispensação. Por isso Jesus falou, tudo isso acontecerá nesta geração. Jesus diz, não passará esta. Esta é o tempo verbal presente dos dias em que ele estava vivendo. Não é esta geração 220 séculos depois, 2000 anos depois. Não. O tempo verbal, esta era o tempo verbal presente do tempo em que Jesus estava vivendo. Era a geração dele e não a geração nossa. Então, nós sabemos, então já estamos aqui.
Marcos 16, 15, 18 foi destinado para os crentes daquela época, os judeus, os discípulos de Jesus. Então, vamos observar aqui, abra sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo 10. Observe isso aqui. Romanos, capítulo 10, 17 e 18. Olha uma coisa interessante aqui. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Observe o versículo 18. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins da terra. Nos dias de Paulo, meu querido, nos dias de Paulo, o evangelho do reino, o evangelho da graça, já tinha alcançado todo aquele mundo de então. O templo em Jerusalém não podia cair antes dessa palavra se cumprir. Então o que acontece? De sorte que a fé vem pelo ouvir, Paulo disse, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, não ouviram? Sim. Ele diz, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a sua voz, a voz deles. Deles quem? Os discípulos apóstolos. Porque essa ordem de Marcos 16 foi dada para eles. Eles deram conta do recado ou não deram? Claro que deram conta, porque o evangelho que eles tinham que ser pregado era o evangelho do reino, pregado por Jesus, e o evangelho da graça pregado por Paulo aos gentios. Então Paulo está dizendo, sim, que aquele evangelho já tinha saído, todos já tinham ouvido. Paulo diz aqui, sim, por certo não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mundo aqui, meu querido, por isso que é bom entender, mundo era aion, mundo era aquela dispensação, mundo era aquela geração. Quando você vai em Colossenses 1, preste atenção nisso aqui, Colossenses 1 e 6, vamos ver uma coisa muito, muito, muito bonita, para você entender a Bíblia contextualizando. Porque eu canso de falar, aqui em casa vem muita gente, né? E eu converso com bastante pessoas, temos palestras da palavra, quase que, quando eu estou em casa, né? Quase que diariamente, todo dia, ou às vezes uma vez por semana, né? Ou 2 vezes, 3 vezes por semana. Aqui a gente já reúne em graça, porque aqui vem gente direto. Então eu sempre falo isso, que não se aprende a estudar a Bíblia sem contextualizar a Bíblia. Vamos então, Colossenses 1 e 6. Colossenses. Ih, cadê Colossenses? Saiu. Colossenses 1 e 6. Olha o que diz. Que já chegou. Esse já chegou era passado, presente ou futuro. Era presente na época da escrita. Era presente na era da escrita. Para mim, já é passado. Mas essa colocação verbal nunca se refere ao futuro. Por quê? Porque a cruz já aconteceu. O templo já caiu. Para mim falar que isso aqui vai acontecer ainda, eu tenho que dizer também que ainda o Cordeiro vai ter que vir outra vez. E que vai ter que ser construído outro templo em Jerusalém e outro exército de roubar ele. Para isso aqui não ter cumprido. Claro que já cumpriu. Que já chegou a vós, em todo o mundo, este evangelho. Vai frutificando, como também entre vós. Vós aqui é a segunda pessoa do plural. Se refere a quem? Aos crentes de Colossos. Ou seja, os colossenses. Desde o dia em que vocês ouviram e conheceram a graça de Deus em verdade. Então esse evangelho já tinha sido pregado. Agora, observe, querido. Observe o versículo 23
do mesmo capítulo de Colossenses. Se é, olha o 23, eu li o 6, agora eu vou ler o 23. Se é que vocês permanecem ou permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Céu aqui se refere ao quê? Céu é aquele aion, aquela geração, aquela dispensação. Céu aqui é uma figura de linguagem para todas as nações que existiam na época, para todos os governos, todos os reis, prefeitos, governadores que existiam naquela época, todo o povo que existia naquela época. Céu aqui é uma referência àquele povo que existia na época. Paulo fala, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, a qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, preste atenção. Preste atenção nisso aqui. Ao qual eu, Paulo, de novo, esse bichinho aqui tá com... Bota ele aqui de novo, né? O qual eu, Paulo, preste atenção, eu, Paulo, fui ministro. Bonito? Vamos contextualizar isso aqui? Eu aqui e você daí? Paulo foi ministro de qual evangelho? Do reino? Não. Da graça. Mas esse evangelho de Paulo, ele pregou para os judeus ou para os gentios? Para os gentios. Ele está dizendo aqui que o evangelho que ele pregava foi um evangelho que ele pregou em toda a terra, o qual ele foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual ele mesmo era ministro. Isto aqui, querido, te responde às suas perguntas. Como que os pastores, os pregadores de hoje, falam que eles pregam o evangelho da graça? Se o juízo já aconteceu no ano 70 DC. Nananina, não. Os pregadores de hoje pregam o evangelho da prosperidade. Existe esse evangelho da prosperidade? Não. Existe teologia da prosperidade. Evangelho da prosperidade foi inventado pelos pregadores, pelos pastores do sistema religioso. Não existe evangelho da prosperidade na Bíblia. Na Bíblia existe o evangelho do reino, o evangelho da graça e o evangelho eterno. Pelo menos 3 evangelhos. Bonito? Então os pastores de hoje, os líderes, eles não pregam nem evangelho do reino, nem evangelho da graça, nem tampouco o evangelho eterno. O evangelho eterno, ele vai ter fim? Eu não sei. Eu vivo o evangelho eterno. Os da graça vivem o evangelho eterno. Aonde está o evangelho eterno? Apocalipse 14. O evangelho eterno, ele passou a ser pregado depois da cruz, depois do juízo.
depois do juízo, porque Apocalipse 14 já está mostrando a posição em Cristo daqueles que acreditam e acreditaram no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Evangelho eterno só é pregado por aqueles que entenderam a graça. Eu vou te mostrar isso aqui. Então, meu querido, isto aqui responde às perguntas de muita gente. Gálatas 1, do 11 ao 16. Vamos aqui? Gálatas 1, do 11 ao 16. Cadê Gálatas? 1, do 11 ao 16. Mas faço-vos, ou seja, eu faço vocês saber, porque faço-vos, eu faço a vocês. Porque esse vos é uma referência aos crentes da Galácia, ou seja, para os Gálatas. Faço-vos saber, eu faço saber a vocês. Um bom entendedor da gramática do português sabe que os tempos verbais e as colocações verbais, se você entender, você pode substituir palavras, desde que você saiba o tempo, a colocação verbal disso que você lê. Por exemplo, faço-vos. Como vos é a segunda pessoa do plural e eu estou no futuro da fala, eu substituo esse vos por vocês. Faço vocês saber, porque vocês, aqui, a conjugação do tempo verbal está no passado. Então, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Se você continua no sistema pregando mentira para as pessoas, você está pregando um evangelho de mentira, recebido dos homens, e não do eterno, do nosso supremo autor da nossa vida. Capiche? Como diz o nosso irmão Geraldo Moraes. Você entendeu? Como disse o nosso irmão Bruno Mack. Você entende? É assim que ele fala. Você entende? Então, queridos, afinal de contas, um abraço, para os nossos irmãos em graça, todos. O nosso irmão Jailson, lá de Bertioga, com a sua esposa e companheira, o nosso irmão Geraldo Moraes, nosso irmão Messias, lá do Rio de Janeiro também, o nosso irmão lá do outros canais, meu irmão Cristiano, é tanto irmão da graça, que às vezes a memória dá um chute e a gente esquece. Mas um abraço a todos. Então, Paulo diz aqui, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. O judaísmo era uma religião, não se esqueça disso, tá? Judeus era todos aquele que era israelita. Judeus era todos, na verdade em hebraico, um aluno judeu, ele é Yaldim, ou alunos, do judaísmo, Yaldim. Os judeus é Yud, porque não existe J, Então, os Yaldis, ou Yaldim, ou judeus, os alunos do judaísmo eram chamados Yaldins, Por isso a Bíblia fala que o nome do Pai e o nome do Filho iria estar na Jerusalém, também o nome da cidade, ou seja, Jerusalém, não é? Jerusalém ou Jerusalém. Então, ali está mostrando o Pai como Pai da eternidade, o Filho na sua Deus se manifestando em forma de Filho, porque ele teve que se rebaixar, não é isso? A Bíblia diz. Então, e também o nome da cidade, que antigamente era física, Jerusalém, agora é espiritual, Nova Jerusalém, ou seja, no sentido espiritual, Nova Jerusalém era a igreja como o corpo de Cristo. Mas nós sabemos que hoje nós não estamos nessa condição mais, não é, de servos. Não, hoje nós somos filhos, não é, de Deus. Então, deixa eu continuar aqui. Pois vocês já ouviram que antigamente
a minha conduta no judaísmo como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus. Perseguia está no verbo conjugal passado, tempo verbal passado. A igreja de Deus e a assolava. E na minha nação, ele fala assim, eu excedia, ou seja, era superior em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente, né, zeloso das tradições dos meus pais. Os religiosos hoje, eles são extremamente zelosos pela tradição de quem? Das leis de Moisés, do judaísmo. Mas quando aprova a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça para revelar o seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios, eu não consultei nem carne nem sangue. Os discípulos pregaram o evangelho do reino antes do juízo, antes de Jesus morrer, ressuscitar. Atos capítulo 9, Jesus vem, o Filho, né, ou o próprio, né, eu chamo o próprio Criador, o próprio, na sua manifestação. Quando a Igreja Católica alterou o texto, é quem? Tu és quem? Paulo fala. A Igreja Católica botou assim, eu sou Jesus. Mentira. Não é eu sou Jesus. Não é. Porque ali ele já tinha voltado para a sua posição de origem, que era a majestade à destra. Ou seja, a sua posição de origem ele já tinha tomado. Ele ali não era mais Jesus. E está escrito ali que Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu persegue. Não, Senhor. Não. Quem veio ao encontro do Eterno, de Paulo melhor, foi o próprio Eterno. Foi o próprio Criador. Não, não foi Jesus. Ele já tinha sido glorificado. Lembra de João 17? Leia João 17 completinho, você vai entender. Então Paulo diz aqui que o evangelho que ele pregou não foi segundo a tradição dos homens. Então qual é o evangelho que Paulo pregou? Foi o evangelho aos gentios, o evangelho da graça. Beleza. Então, qual evangelho deveria ser pregado nos dias de Paulo? O evangelho da graça, ou seja, o evangelho da incircuncisão, que foi pregado aos gentios. Agora vamos olhar aqui, o vídeo já está terminando, em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e o 23. Dê uma olhadinha aqui. Olha que lindo. 22 e 23. 12 de Hebreus, 22 e 23. Mas tendes, verbo transitivo. Ou seja, aquilo já tinha acontecido. Já tinha acontecido a transição. Mas tendes. Esse verbo é transitivo. Já tinha acontecido a transição. Mas tendes chegado ao Monte Sião. O que é o Monte Sião aqui? É uma posição física ou é uma posição espiritual? É uma posição espiritual. Saíram da matéria, saíram do físico e agora já tinham chegado ao espiritual. Mas tende, e isso ele está falando com os crentes judeus, aos judeus que acreditaram na graça, porque é aos hebreus. Mas tende chegado ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo. Qual era a cidade do Deus vivo? No sentido físico, era Jerusalém. Mas Jerusalém, física, ela se prostituiu com os reis da terra e deixou-se contaminar pelas prostituições. Agora, a cidade do Deus vivo, Apocalipse capítulo 21, é a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é todos os filhos de Deus que acreditaram. Primeiro, no Filho. Segundo, na morte e ressurreição. Terceiro, na glorificação do Filho. Quarto, na volta do Filho, manifestação como Filho para trazer o juízo em Israel. Quinto, acreditam todos que acreditam que hoje o que nós falamos
O evangelho é o evangelho eterno. Acabou. Não tem nada para me prometer para você, para o outro. Não tem nada. A Bíblia, ela encerrou em Apocalipse. A Bíblia, ela foi escrita entre o ano 67 e 69. Nada de 95, não. O sistema te engana. Se João morreu com 103 anos, como que o Apocalipse, muita gente fala que Apocalipse 4, João foi arrebatado. Querido, ele morreu no céu então? Se João morreu com 103, o Apocalipse foi escrito em 95, isso é o sistema que te diz. O Apocalipse foi escrito entre 97, 98, 99, antes do, quer dizer, 67, 68, 69. O juízo aconteceu no ano 70, tinha que se cumprir. Então, o que acontece, querido? Agora que você sabe a nossa posição em Cristo, mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial. O que é Jerusalém celestial? O que é? É a nossa posição em Deus hoje, no Criador. Eu não queria falar a palavra de Deus, mas falei. No Criador, no Eterno hoje. Essa é a nossa posição, a posição espiritual. Então, fala assim, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia dos Santos, Assembleia e Igreja dos Primogênitos, inscrito nos céus. Tendes, outra vez o verbo transitivo, chegado a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoado. Você é um espírito aperfeiçoado? Eu sou. Você é? Deve ser. Porque nós estamos depois da cruz, estamos depois do juízo, estamos depois do Apocalipse. Hoje vivemos o Evangelho eterno. O que falamos hoje é consequência daquilo que aconteceu, querido. Desde a manifestação do Criador como Filho, desde a morte a morte do Filho, simbolicamente falando, ali, o próprio Criador, porque Deus amou o seu Filho porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. Você acha que Jesus tinha um filho? Deus tinha um filho ali, o Criador tinha um filho, né? Estava andando à toa, fazendo nada, e o Criador falou, vai lá, morre no lugar dessa... Não, querido, o verbo se fez, ele se tornou, ele se transformou em carne e habitou entre nós. Você deve aprender um pouquinho da gramática do português, porque aí você vai entender a Bíblia melhor. Tá, vamos terminar? E aos espíritos do justo aperfeiçoado. Agora sim, Apocalipse 14, para você entender qual é a posição dos filhos de Deus em plena época que nós vivemos o Evangelho eterno. Então olhei. Não se esqueça que isso aqui é entre 68 e 69, depois de Cristo. Então olhei e vi o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome, o nome do seu pai. Preste atenção. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. A voz que eu ouvia era como arpista, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um novo cântico, papapá, papapá. E agora, preste atenção no versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre toda a terra. Preste atenção que isso aqui não se resume agora somente para Israel. Preste atenção no detalhe. O Evangelho eterno agora ele não é mais sobre só Israel, naquela era, naquela dispensação, naquele aion. Agora é para o mundo todo. No reino da terra todinha. Por quê? Por quê? Este Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, toda tribo. Isso sim era para Israel, porque só Israel que é conhecido como 12 tribos, língua e povo. Você prestou atenção que o evangelho eterno
é o que nós vivemos hoje, enquanto estivermos aqui, mas ele é pregado no mundo inteiro, o Evangelho Eterno. Mas quem prega o Evangelho Eterno é só quem se encontra na posição de justos espíritos aperfeiçoados. Deu para você entender que somente prega o Evangelho Eterno aqueles que estão na terra, mas na verdade são espíritos aperfeiçoados? Deu para você entender por que que os líderes religiosos não conseguem pregar o Evangelho Eterno? Eles pregam o Evangelho baseado na lei, baseado na prosperidade. Ainda este Evangelho não é eterno. Evangelho eterno só é pregado por mim e por você, que entendeu que, como espíritos aperfeiçoados, cabe a nós pregar o Evangelho eterno. E qual é o Evangelho eterno? O Evangelho da verdade. Não é Evangelho para libertar ninguém mais. Não é Evangelho para salvar ninguém mais, porque a salvação já foi feita na cruz. Não é Evangelho somente para notificação das pessoas o que é o mundo real em que nós vivemos. Somos espíritos vivendo uma experiência humana e não humanos vivendo uma experiência espiritual. Captou? Graça e paz. E um abraço a todos os nossos inscritos. Muito obrigado pela sua atenção e like, comentários, inscrição e compartilhamento. Fique na paz. Amém.